Vamos dar toda a nossa atenção para o Senhor, para Ele falar conosco através da sua palavra. Eu vou ministrar, eu não posso ministrar outra coisa a não ser aquilo que nós temos entendido que Deus está fazendo nesses dias. Então não se trata mais de um sermão, irmãos, se trata de ouvir o Senhor e entender o que Ele está fazendo, amém? Não é apenas liberar algo bonito, não se trata mais disso. Mateus capítulo 7, vamos começar com esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, e Deus tem falado nesses dias conosco, e eu creio que vai falar hoje também. Terça-feira nós tivemos uma reunião com os líderes aqui, os homens responsáveis e as mulheres pelos PGs, pela edificação da igreja, e o Senhor ministrava muito conosco sobre a exposição dos nossos fundamentos. Então eu creio que uma das coisas que Deus está fazendo é expondo aquilo que está escondido. Então se prepare, amém? Porque talvez essa manhã Deus pode expor algo, trazer para fora aquilo que ainda está escondido. Eu sou pai, irmãos, tenho duas filhas, nós temos duas filhas, e quando elas eram pequenas e ainda grandes, porque a gente não para de ensinar nunca, esse deveria ser o coração de todos os homens e mulheres. E é interessante que tem duas funções na educação de um pai e de uma mãe, na parte do ensino. Uma é você afirmar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, e outra é trazer esclarecimento sobre aquilo que é errado. Você vai trazer luz sobre aquilo que é errado e vai afirmar aquilo que é verdadeiro. Inclusive o Senhor diz para inculcar, como se estivesse abrindo a cabeça da criança e socando aquilo que é verdadeiro para dentro. Esse é o nosso papel, o restante é com Ele, mas o nosso papel é trazer luz, esclarecer, e para esclarecer muitas vezes você tem que trazer à tona, tem que tirar dos lugares escondidos, porque o que é errado muitas vezes a gente deixa escondido, tirar para fora, e por outro lado afirmar, deixar muito evidente aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que nós precisamos edificar a nossa vida, colocar toda a nossa vida sobre aquilo que é de Deus. Então nós vamos ver que Deus está fazendo isso. Eu creio que é um dos movimentos que Deus está fazendo nesses dias, expondo os nossos fundamentos, expondo, para quê? Para curar, irmãos, para curar. E como é que vai expor? Aí nós vamos ver hoje. Como que Deus faz isso? Porque muitas vezes nós estamos aqui, nós pensamos que nós somos uma coisa, pensamos algo a nosso respeito, nós estamos ainda muito preocupados naquilo que como os irmãos vão nos ver, como eles estão pensando a nosso respeito, e nós vamos ver que muitas vezes o crente, ele tem um discurso muito bonito, empolgante, mas uma postura muitas vezes muito precipitada, uma postura errada e um discurso empolgante. E é tão forte quando nós vamos ver nas escrituras o que Deus mais valoriza, que é o interior do homem, não o exterior. De novo falando sobre fundamento, aquilo que está escondido. Então é onde muitas vezes ninguém quer. Irmãos, nós vamos ler agora um trecho das escrituras que mostra que a maioria não gosta muito de lidar com isso. Se naqueles dias já era assim, imagina hoje. Hoje as pessoas não gostam muito de ficar cavucando, mostrar ou trabalhar naquilo que ninguém vê. A nossa geração talvez é a geração mais visual da história da humanidade. É a geração que mais valoriza o exterior, mais valoriza a imagem, o culto à imagem. Talvez muitos aqui estão sendo muito influenciados por isso. Nós gostamos muito mais e nos importamos muito mais como as pessoas estão nos vendo aqui, agora, do que como Deus está vendo. E a plataforma que Deus trabalha é: compareça diante de Deus porque Ele te vê em secreto. O secreto é como Deus te vê, não como você quer se demonstrar para os outros ou para Ele.
Então eu creio que Deus está nos convencendo, nos atraindo para a sua presença, para mostrar o quanto que vai valer a pena, irmão. Dói, é desconfortável, mas te prepara para a eternidade, te prepara para algo muito superior ao que nós temos vivido, visto, ou podemos mensurar nesses dias. Eu construí uma casa só até hoje, mas foi o suficiente para mim aprender sobre fundamentos. Irmãos, eu nunca vi uma parte da construção que você enterra dinheiro e ninguém vê. Todo dia que eu ia na construção, o pedreiro pedia mais dinheiro, mais ferro, seu Fernando, mais cimento, mais areia. A areia tudo bem, é barato, irmãos, mas o ferro, o tal do ferro e do cimento... Seu Fernando, mas olha, eu vou fazer todas essas partes da sua casa na rocha, vou cavar fundo, seu Fernando. Bom, na realidade eu não estava muito querendo me preocupar com o fundamento não da minha casa na época. Eu estava querendo me mudar rápido. Eu estava querendo, o que eu mais queria quando eu via a minha casa, eu não vou mentir para você, o que eu mais queria era ver as paredes erguidas, o teto sendo colocado, as telhas, as aberturas, mas o principal mesmo eu queria o acabamento. O acabamento é o que mais encanta os nossos olhos. É ou não é, irmão? Vamos falar a verdade. O acabamento não é o que mais encanta os nossos olhos. Na hora que você pega a chave da sua casa, você vai começar a botar a mobília, você vai começar a arrumar tudo, mas é a pior coisa que tem, irmãos, quando você vai gastar com mobília. Prepara o acabamento e tem problema na construção. Nós vivemos isso nesses últimos 2 anos. Quando viemos agora para Florianópolis, viemos sem nenhum móvel, bem dizer, que tínhamos vindo dos Estados Unidos, retornado, não tinha móvel nenhum, compramos tudo novo, tinha que comprar ali, botamos no apartamento, mas o imóvel tinha problema de infiltração, e deu uma praga de mofo, condenou os nossos móveis. O acabamento, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, pode ser encantador, mas não é o mais importante. Porque desde o fundamento, a estrutura da onde você está construindo, vai determinar não só o suporte do que você vai colocar ali em cima, mas a continuidade, a durabilidade vai depender dos fundamentos, para você ver como é importante. E se fisicamente uma estrutura pode comprometer todo o acabamento, imagina o que espiritualmente o acabamento pode fazer na minha vida e na sua vida. As implicações que isso pode trazer para nós, irmãos. Então por isso que é tão importante. Mas uma das coisas que eu vejo que é tão difícil nós entendermos de Deus é a disposição de permitir que Deus venha e exponha aquilo que nós escondemos. Um dia eu estava vendo um filme interessante, porque pegaram o protagonista do filme e ele era um filme policial, então ele andava com muitas armas. E o pessoal pegou ele, pediu para ele se render, ele tirou uma arma e colocou na mesa e falou: mas tem mais escondido aí, vamos tirar para fora. Irmão, nunca vi aquele cara tirar tanta arma. Tirou uma da cintura, outra das costas, uma aqui da canela, escondida na meia, e foi tirando, e tinha na calça, tinha faca, tinha tudo, irmãos. Aquele homem estava guardando. E às vezes eu penso que a gente é mais ou menos assim. O Senhor está pedindo para a gente entregar algo e a gente está escondendo. Muitas vezes nós estamos parecidos com uma das mulheres de Jacó, que escondeu o ídolo da casa do seu pai, e para esconder para o seu pai não pegar, ela sentou em cima. Ficou sentada em cima e o pai não ia mexer nela, porque ela falou que estava naqueles dias. E muitas vezes nós estamos dando muitas desculpas boas, irmãos, porque se tem uma coisa que a gente é bom, vamos falar a verdade, é desculpa. A gente cria, irmãos, os homens hoje estão até criando teologia para dar base, sustentar as suas ações erradas. Então nós vamos para as escrituras, irmão, isso é o cúmulo da falta de temor. Nós vamos para a Bíblia, atrás não de querer que Deus nos tocar, ou mostrar quem nós somos, para nós conhecermos Ele cada vez mais, mas nós vamos para as escrituras para ver o que nós podemos ou não fazer hoje. Quantos já fizeram isso? Não precisa levantar a mão, irmão, só para você. Mas quantas vezes a gente já foi para a Bíblia assim, ó, será que eu posso fazer isso? Vamos tentar achar nas escrituras. Achei uma brecha.
Aí você vai, ainda fala para todo mundo ainda, que pode. Eu posso fazer isso. Na realidade Deus não vai ligar, irmãos. As escrituras não foram feitas para elas serem procuradas, para saber o que nós podemos ou não fazer. Na plenitude dos tempos, o que Deus quer é relacionamento, é intimidade com o homem, com seus filhos. Deus não está mais interessado no seu serviço do que em você. É você que Deus quer na realidade. E para ter você, Ele vai precisar gerar esse tempo de, vamos ver o que tem, se tem alguma coisa escondida aí ainda. Vamos ver se tem. Mateus 7, versículo 24. Vamos ler do 23 em diante. Mateus 7, a exposição de nossos fundamentos. Eu estou mais interessado é que Deus arrebente tudo mesmo, irmão, do que permitir que a gente fique enganado, hein? Eu não quero ficar enganado, irmãos. Não quero me enganar, eu não quero que ninguém pense de mim uma coisa que eu não sou. Não tem tempo para isso mais. O tempo agora é o tempo de nós ouvirmos a Deus e obedecermos a sua voz. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceram a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, a sua ruína. E até aqui, para nós começarmos, tem duas coisas aqui, irmãos, que é indiscutível. Primeiro, nós vamos ser provados. Aqui não tem nenhum tipo de pessoa que está livre disso. O Senhor diz: vai ter aflição, vai ter problema. E qualquer evangelho que te deixa fora disso, eu te garante que Deus, se você está em Deus, você não vai ter problema, não vai ter luta, é mentira, irmãos, é mentira, você está sendo enganado. E cuide muito com o que você está ouvindo hoje, aí por fora, nas internet da vida, no YouTube. Você tem que escolher quem você vai ouvir hoje. Porque, irmãos, a coisa que é mais sutil e mais poderosa para destruir uma igreja, não é os inimigos visíveis que pode vir, botar fogo, fechar a porta, não é o governo, não é nada disso, irmãos. Isso só bota mais fogo, mais lenha na igreja. O que é mais destrutivo para a igreja, para mim e para você, é falso ensino. Você ouviu uma mentira e adotou isso como uma verdade, ela vai alcançar e vai fazer parte integrante do seu fundamento. Os ensinos têm esse poder, eles vão lá dentro, onde ninguém vê, e se estabelecem ali. Se é verdade, vai gerar saúde, força, sustentação, continuidade, para tudo aquilo que Deus vai fazer. Se é mentira, pastor, vai corroer como gangrena, vai destruir como a ferrugem destrói o ferro, vai comer como o cupim destrói uma madeira. E você vai adotando. Hoje eu estou vendo muita gente, vai para um lado, vai para o outro, no final não ouve nada. É igual médico, um dia eu ouvi de um médico: quem tem dois não tem nenhum. Você tem que começar a definir quem que vai falar o seu coração, aonde que você vai ser nutrido, que lugar que você vai comer. Irmão, está na hora de Deus, eu oro para que Ele acenda novamente, traga de novo ao nosso coração aquela ideia de unidade mesmo, de igreja local, de uma vida em comunidade, aonde nós vamos viver o amor fraternal, vamos nos alimentar, buscar uma direção de Deus, mas com um propósito muito claro. E aqui eu trouxe essa palavra para a gente ver, ainda que ela esteja trazendo
uma realidade um pouco diferente daquilo que nós vamos falar hoje, mas eu peguei ela porque ela fala muito sobre, ela foca no que está aonde ninguém vê. Tem crente, irmão, que não é nem só uma questão de botar fundamento errado, tem crente que não está nem mais ligando para fundamento. Eu não quero nem saber esse negócio de fundamento, eu quero saber de construir alguma coisa visível na hora. Vão estar cheio de gente querendo ensinar sem ter nada. Tem um monte de gente querendo servir a mesa sem ter nada. Como diz o meu amigo Nilson Júnior, pastor Nilson, ele diz que barulho de prato na mesa não significa que tem comida. É muito barulho, é muita imagem, é muita coisa compartilhada, visível, é muita mentira e pouca verdade. E aqui fala, não é só uma realidade de nós às vezes termos alguma coisa errada para baixo. Hoje é tão superficial, muitas pessoas que não tem nem fundamento. E o Senhor está falando, isso aqui é um aviso, é um apelo, olha, vai vir luta. Vocês vão ser provados, vão vir dias difíceis. É hora de nós vermos aonde que vocês estão fundamentados. Essa é a primeira pergunta que eu quero falar para vocês hoje. Aonde, meu irmão, minha irmã, que você está fundamentado? Você está com a sua vida agarrada, enraizada em Cristo? Estou, pastor. Então mostra pela sua vida. Sua vida vai declarar isso. Suas reações vão declarar isso. Não é as suas ações só. As ações nós podemos camuflar. Eu posso me comportar ainda meio assim como eu quero que as pessoas me vejam. O crente é bom nisso. O crente não precisa fazer uma escola para ser artista. O diabo já fornece tudo para a gente, irmãos. Todas as ferramentas. A gente pode se parecer com aquilo que a gente deseja. Vai, dar uma simulada ali. Uma simulada e uma dissimulada, para esconder aquilo que realmente a gente que é verdade. E a gente vai ali, começa a esconder, mas, irmãos, aí tem situações que Deus vai permitir que aconteça na minha e na sua vida. Deus vai conduzir você para aqueles lugares. Nós vamos ver hoje duas pessoas nas Escrituras, dois homens que viveram isso muito intensamente. Um seguiu para o Senhor e o outro foi para a morte. Mas nós vamos ver que Deus permite situações na minha e na sua vida que é difícil. Às vezes são situações que você vai lembrar agora de manhã. E você muitas vezes reclama delas. Deus, por que está acontecendo isso? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que o Senhor está permitindo que eu venha para esse lugar? Ou que a pessoa se levante, esse irmão, essa irmã, e você vai ver, difícil. Mas é só nessas situações que Deus permite extrair de você dar uma olhada em quem você realmente é. Como eu falei, as ações podem ser camufladas, as reações não. Sabe aquele negócio que o pessoal diz? Você é bonzinho, bonzinho, bonzinho. Pisa no teu calo para ver. Irmãos. Quanta gente talvez tenha aqui dentro que tem uma cara de gente tranquila, espiritual, cara de ver Deus. O cara de quem desceu do monte agora, rosto brilhando, bota até um pó para dar um brilho a mais. Aí você, às vezes é tão bonito, mas tão frágilzinho, porque na primeira batida, na primeira pisada, ele já demonstra, já solta o bicho que tem guardado dentro. Irmão, o bicho tem que vir para fora. Eu lamento dizer para você, mas agora o bicho tem que vir para fora. Não pode ficar escondido. Porque como diz as Escrituras, é melhor entrar sem uma mão no reino dos céus do que ir com ela para o inferno. E não está falando de mutilação de corpo. Está falando exatamente das coisas escondidas. Das coisas que ninguém vê. De você expor elas para ser curado e livre. E você só consegue expor mediante algumas situações, quando Deus vem iluminar você. Deus vem tornar isso possível. Meu filho, irmãos, quem ama faz isso. Por isso que eu falei, como pai, muitas vezes a gente tem que levar o filho, conduzir o filho e permitir o filho às vezes errar. E ali no meio daquela situação mostrar, meu filho, é isso daqui, ó. Não é o erro em si, é porque você gosta disso, você não está ouvindo. Você não está ouvindo.
Como diz a Escritura, o homem era tão pecador, mas não sabia. Precisou vir a lei, Deus falar, não pode. Aí ele descobriu. Alguns, reconheceram que eram realmente maus. Porque até que a lei falou para nós, não cobiceis, nós pensávamos que nós éramos bons. Quando ela falou, não cobiceis, então o pecado que havia em mim, ele reacendeu, ele tomou o lugar, e ele mostrou que eu era miserável, um homem miserável sem Deus, que precisava de algo muito forte. Irmãos, então nós vamos ver o processo, como Deus faz para evidenciar a ganância, a nossa ganância, o nosso engano. Abra comigo Mateus 26, vamos lá. Para aqueles que estão decididos a dissimular ou viver uma representação, eu quero falar uma coisa. Para aqueles que estão assistindo, irmão, para aqui dentro não tem ninguém. Tomara. Mas aquele negócio que um dia a gente já ouviu, a gente tem um ditado que diz, um dia a casa cai. Um dia a casa cai, irmãos, verdade. E tem base bíblica para isso, porque o Senhor fala que Ele vai abalar. Uma vez mais eu vou abalar tudo que há no céu e na terra, ou seja, não tem como escapar. Você pode fugir para qualquer lugar, você pode até ir para congregar em algum lugar que tenha assim uma coisa mais suave, que vai tentar alimentar o seu erro. Tem, irmão, hoje tem denominação para todos os gostos. Tem muita gente acordando, tem muitos homens entendendo. Mas eu não vou falar para você que tudo que tem uma placa church é de Deus. Não é. Não é tudo que leva o sobrenome de igreja que é igreja de verdade, irmãos. Ah, pastor, o senhor vai falar, não estou falando, irmãos, de mal das igrejas não, porque eu também faço parte de uma. Mas eu vou falar uma coisa, nem esse lugar aqui está livre disso. Como diz Paulo, se um dia vocês ouvirem daqui desse púlpito uma coisa que não confere com o evangelho que está sendo pregado agora, considere como anátema. E se um dia esse pastor que vos fala começar a pregar, eu já pedi para os meus amigos fazer isso, mas vai que se um dia eu errar, e se por acaso eles errarem também, e a gente se perder completamente, tomara que isso não aconteça, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas se um dia você perceber, está desviado, acabou, irmãos, você não tem mais por que ficar aqui. As pessoas elas têm uma ideia de pertencer a um lugar, mesmo que Deus não esteja mais ali. Você tem que estar onde Deus está, aonde a palavra dele está. Por isso que a gente fala, hoje não é dia de você procurar uma igreja mais perto da sua casa, é mais perto da palavra de Deus. Mais perto, irmãos. Vai pela palavra. Ah, pastor, eu não sei. Então leia, estude. Pastor, como é que eu... Tem pastores, irmãos, perguntando como é que faz. Aí para você ver o nível raso que a gente está vivendo. Então quer saber, irmãos, um lugar bom, um lugar legal para você congregar? Vá para a Bíblia. Não fica olhando para o lado, eu quero ver se os irmãos são legais. Não, isso tem que ser uma consequência. Agora, veja mesmo pelas Escrituras. Veja se tem pessoas queimando ali. Problema vai ter, irmãos. Eu estou falando de uma paixão por uma palavra, de uma paixão por uma vontade que não é nossa, de uma angústia que você vê que não é dessa terra, que pode ter tudo ou pode não ter nada, mas a angústia continua, Ariel. A angústia por conhecer mais a Deus, por estar diante dEle, por guardar, por esperá-lo, em nome de Jesus. Uma paixão que acredita que qualquer um tem jeito, por pior que seja, que enquanto respira, enquanto a gente não enterrar tem jeito. Mas isso só é possível com a palavra de Deus, e Deus está expondo, irmãos, vai expor, e eu oro para que exponha mesmo aquilo que há na minha vida, na sua vida. Por quê? Porque isso não coopera, aquilo que nós escondemos não coopera com a edificação de Deus, e pelo contrário, às vezes compromete aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A gente quer muito dar razão, irmão, do que está dando errado, do que está tudo para Deus. Ah, por que Deus permite? Imagina Judas
Por que Deus permitiu eu ter vendido o meu Senhor? Não, Deus só mostrou para Judas quem Judas realmente era. A sacolinha, irmãos, olha só o que Jesus fez. Jesus chama os 12. Você tem que entender que Deus é soberano, Deus sabe de tudo. Nós não conhecemos a Deus na sua plenitude, mas Deus conhece você antes mesmo que você nascesse no ventre da sua mãe. O Senhor, quando Ele chamou os seus discípulos, diz as Escrituras que Ele já sabia quem cria e quem não cria. Quando Ele pregava, Ele já sabia. Ele não se importava com a empolgação. O povo às vezes se empolgava, mas Ele sabia, irmãos, hoje estão empolgando, amanhã estão me matando. Jesus não empolgava com isso. Jesus já sabia quem estava ouvindo Ele mesmo e quem não tinha. Quando Jesus estava na mesa com os discípulos, Ele já sabia quem ia trair. Ele já sabia, irmãos, uma coisa pior ainda. Não é que Judas ia trair, ele já sabia que os outros 11 iam deixar ele também. No final ele ia ficar só. Ele já sabia de tudo isso e ele não mudou. Agora ele fez uma coisa. Ele trabalhou para que eles soubessem. Jesus, ele conduziu e ensinou, porque o melhor ensino, irmãos, não é apenas você conhecer a Deus, mas esse conhecimento de Deus tem que levar você a conhecer a você mesmo. Tem que mostrar para você, porque quem que depende mais de Deus? Aquele que realmente sabe que Ele não é confiável. Eu não sou confiável, então eu dependo completamente de Deus. Você não tem como ficar no meio do caminho. Eu confio em Deus, mas eu também confio em mim mesmo. Eu confio na força de Deus, mas também aqui eu dou jeito. Não, irmãos, você vai ter que descobrir que você não dá jeito. Você tem que descobrir que você não é confiável, que não tem do que você se gloriar aí, nem aqui. Por quê? Porque está escrito: aquele que se glorie-se apenas numa coisa, em conhecer o Senhor, mais nada. Pastor, o que é isso? É a Bíblia, irmãos. Bem-vindo, essa é a Bíblia a qual o Senhor nos deixou. Mateus 26, vamos lá? Aleluia. O ideal era ler tudo, mas você lê em casa, toda ela. Nós vamos ver o processo de dois homens aqui. Eles estão participando de um jantar na casa de um homem chamado Simão, o leproso, em Betânia. E algumas coisas acontecem ali, e a partir dali que são extraordinárias, situações que Deus permite. Estava falando de Judas, olha só como Jesus é tremendo. Quem ia entregar a tesouraria do ministério para um ladrão, irmãos? Só Jesus faz isso. Jesus já sabia que Judas era um tremendo ladrão, um avarento. Quando ele chama, ele vem, e Jesus olha para Judas, ele ama Judas, e ele entrega a bolsinha do dinheiro para Judas. Vê se tem lógica isso. Irmão, Jesus não segue a lógica do mundo, irmãos. Ainda que fosse fazer uma consulta num RH bom, no melhor que existe, Judas não passava, irmãos. Por isso que não adianta a gente querer se blindar de toda a possibilidade de ser enganado. Não adianta, irmãos. Guarde a palavra, porque Deus, Ele se encarrega de fazer o resto. Eleve o nível da palavra, em vez de ficar levantando o nível de muro. Eleve o nível da palavra, eleve o nível da unção, eleve o nível da fome e da sede de Deus, que você vai ver muitas coisas indo para o seu lugar, ao seu redor. Não é assim que as Escrituras dizem: buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as outras coisas que vocês ficavam ansiosos, que precisam, elas vão vir de reboque atrás. Mas busque em primeiro lugar. Então não é, irmãos, odiar ou rejeitar as outras. Em primeiro lugar não, em primeiro lugar eu tenho que amar Deus acima de tudo, e buscá-lo acima de tudo. Aí Deus pega Judas, os discípulos vão para a casa de Simão. Versículo 7. Eu vou correr alguns versículos aqui para a gente ver na realidade o que vai acontecer. Versículo 7 diz assim: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro,
com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado na mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? O que o mundo chama de desperdício, irmãos, Jesus tem outro nome para isso. E o que é importante nos céus, talvez não é importante na terra, e assim, a vice-versa. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. E em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez, para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhes estipularam 30 moedas de prata. Vamos primeiro ver Judas. Judas, o Senhor sabia quem ele era, Judas, porém, não sabia. Judas aceitou o convite de caminhar com o Senhor, estava ouvindo e participando da mesma mesa, como muitos crentes estão. Por isso que eu falo que o lugar geográfico, você estar membro de um lugar, não é garantia de absolutamente nada. Judas caminhava com o Senhor, comia com o Senhor, dormia com o Senhor, mas mesmo assim, ele fez o que fez. O fato é que o discipulado, aquilo que muitas pessoas não querem participar, é a única forma de trazer evidência àquilo que está errado e afirmar aquilo que é verdadeiro. Então o Senhor começa a discipular Judas, e não somente ele, mas também Pedro, que é o outro homem que nós vamos ver hoje. E através do discipulado, que não é uma reunião, não é um culto público, é uma vida, é o andar junto, é participar de alguma coisa em comum. Eles foram jantar, eles estão sendo discipulados. No meio do jantar o negócio está comendo. No meio do jantar o Senhor está ensinando e nutrindo os discípulos. E Ele permite então que uma mulher rouba a cena. Eles estão todos comendo na mesa, e de repente entra uma mulher, a qual Ele diz que em todo lugar onde o seu evangelho for pregado, vai ser feita menção dessa mulher. Pela atitude que ela teve, pelo que ela ouviu do céu. Homens que ouvem, irmão, o que o céu está gerando, e trazem isso aqui para a terra, são homens que vão cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Então entra uma mulher, diz que ela pegou um vaso de alabastro de um unguento de grande valor. Alguns dizem que era 1 ano de trabalho. Ela pegou, quebrou esse vaso e começou a ungir o Senhor. Sabe o que os discípulos fizeram? A mentalidade deles só veio à tona porque o Senhor permitiu que uma mulher entrasse e roubasse a cena. Uma mulher bagunçou a reunião, irmãos. Uma mulher, ela bagunçou o jantar saiu do controle do protocolo. Por isso tem coisas que às vezes o Senhor tem que quebrar o protocolo da nossa vida. Está tudo muito certinho. Só que muitas vezes esse certinho, ele coopera para que muitas coisas erradas fiquem escondidas. Irmão, se aquela mulher não entrasse, Judas, ele não seria evidenciado para Judas o seu desejo, a sua cobiça, o seu interesse errado na situação. Foi a partir desse momento que ele está lá jantando, e no Sinédrio, alguns líderes se reunindo para ver como que vão prender e matar Jesus. Jesus está lá jantando, simultaneamente, no mesmo período, e aquela mulher entra, e os discípulos falam. Não era só Judas que pensou isso. Os discípulos começaram a conversar entre si. Cara, que desperdício é esse? Quantas vezes a gente faz isso? Poderia ser feito de outra forma. Eu não concordo desse jeito. Não sabe, você percebeu que o nosso orgulho, porque muitas vezes eu não concordo desse jeito, eu faria de outro jeito, é só uma evidência, uma pontinha do orgulho. Já percebeu? Aí Deus vai permitir que você veja uma situação, participe de uma situação, às vezes esteja dentro da situação,
para trazer para fora o seu orgulho, a sua mentira, o seu engano, a sua cobiça, a avareza, a imoralidade muitas vezes. Aí Judas viu, só porque ele viu aquela mulher fazendo uma coisa nobre, que aquela mulher elevou o nível. E quando alguém eleva o nível, denuncia o outro. Por isso que, meu irmão, nós temos que não ficar preocupado em denunciar o outro. Eleva o nível. Eleva o nível que automaticamente quem está para baixo fica evidente que o problema começa a aparecer. Porque está escrito que na congregação dos justos, irmãos, o pecador, ele não consegue ficar. Então o que nós temos que fazer? Elevar o nível da santidade. Eleva o nível da santidade, eleva o nível da fome. Irmão, você pode se relacionar com todo mundo, mas tenha amizade, relacionamento íntimo com aquele que tem a mesma fome, o mesmo desejo, aquele que está disposto a edificar a mesma coisa, que está querendo ouvir o mesmo Deus. Você pode influenciar e se relacionar com muita gente, mas cuidado com aqueles que estão ali, não sabe ainda. Judas, irmãos, era parecido com o outro, tinha o nome de discípulo tudo, mesmo título. Viu ali, cara, como Deus é bom. Deus permitiu aquele desperdício aos olhos dos discípulos, só para evidenciar uma coisa que Judas não sabia que ele era. Uma maldade, o Senhor começou a trazer para fora a avareza de Judas, para ele saber e conhecer. Irmão, você sabia que seus fundamentos podem comprometer toda a obra? O Senhor, Ele vai construir uma coisa extraordinária. Ele está fazendo algo extraordinário na igreja, mas o Senhor não constrói sobre engano. E o Senhor não se ilude com empolgação também. Nós escondemos muitas vezes muitas coisas erradas atrás de um discurso totalmente empolgante. Você vai ver Pedro, por exemplo, quer ver uma coisa? Versículo 31. Então, mesmo capítulo. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, Pedro, irmãos, eita, o cara com discurso empolgante e uma postura precipitada. Toda pessoa que gosta de ter um discurso empolgante, mostrar para os outros, pode ter certeza, a postura tem alguma coisa errada ali. Aquela pessoa que ela já chega querendo mostrar alguma coisa assim, que é extraordinária, mostrando as suas medalhas, mostrando alguma coisa, pode ver que tem alguma coisa ali. Por quê, irmão? Porque quem está em Deus não precisa falar que está nele. Quem busca Deus não precisa falar que busca Ele. Porque a intimidade, primeiro, ela não se expõe. Intimidade não tem relação com imagem. É como um casamento. Entre todas as coisas, o leito do matrimônio é santo. Se você filmar e botar na internet, passa a ser pornografia. Deixa de ser santo pela exposição da intimidade. Intimidade não é para ser exposta, intimidade já fala, intimidade é íntimo, é secreto. Ninguém precisa saber. Você não precisa falar como é que você busca Deus. Eu busco, eu oro. Irmão, tem gente que fica orando 5, 6 horas por dia, mas é um tremendo do imoral. Porque segue a escola dos fariseus, oram para que todo mundo veja, é imoral. É pecado. O Senhor quer verdade em mim e você, o Senhor quer intimidade verdadeira. Então, quando o Senhor fala ali, para os discípulos, Ele não somente expôs a cobiça de Judas, a falta de entendimento dos discípulos, mas Ele começa agora a trabalhar em Pedro. Irmãos, os seus fundamentos vão influenciar tudo o que vai ser construído. Fundamentos errados são escondidos, irmãos, por discursos como o de Pedro e posturas como o de Judas. Tanto o discurso de Pedro como a postura de Judas tem um equívoco muito grande. Primeiro, o de Judas, uma falsa piedade. Judas olha para aquele desperdício supostamente aos seus olhos daquela mulher. Não sei para que adorar desse jeito.
escandalosa. Não sei para que fazer isso. Por quê? Para ela estar fazendo uma coisa que você não faz? Ela está deixando evidente uma coisa que você sabe que deveria fazer e você não faz? Então Judas olha para aquela mulher e fala, e tornou evidente, mas irmão, se eu estou lá, ou você, ou algum crente dos nossos dias, talvez ia se empolgar com o discurso de Judas. O cara não é mesmo? Tanto pobre, podia pegar esse dinheiro aí, ó. Cara, vão investir para os pobres. Mas eles mesmos, o Senhor ensina, os pobres vocês sempre vão ter entre vós, eu não. Ela fez uma coisa muito mais nobre. Ele não está falando que cuidar dos pobres é errado. Ele está falando que cuidar de mim é uma coisa muito mais nobre. É igual quando ele conversou com Marta e Maria. Marta não estava fazendo uma coisa que ela é reprovada. Não, mas Maria escolheu a melhor. Então, enquanto eu estou com vocês, escolha a melhor parte. Escolha fazer aquilo que é mais precioso. Judas mostrou a sua falta de conhecimento de Deus, a sua falta de temor, ao comparar com a mulher, ao se comparar, porque quando você tece um juízo desse, você está fazendo a partir de você mesmo. E Judas falou do que? Do dinheiro, porque ele amava o dinheiro. Ele queria mesmo meter o dinheiro na bolsa, vão vender, vão botar na bolsa, porque deixa eu cuidar dos pobres. Ah, irmão, vai enganar outro, né? No meio do cuidado, ele estava com dinheiro. E eu fico imaginando, será quantas vezes que Judas passou a mão em alguma coisa? E o Senhor sabia. Mas o Senhor mesmo, ele não estava preocupado com o desfalque financeiro do ministério dele. Ele estava mesmo preocupado com o coração de Judas. Judas, para acontecer o que precisa acontecer, Judas tem que saber quem ele é. Eu vou construir uma coisa, irmãos. Pedro, só para você ter uma ideia quem era Pedro, o mesmo cara que falou aqui, ó, no texto, ele falou assim, ó, vocês todos vão se escandalizar. Imagina ouvir isso, irmãos. Imagina Jesus aparece hoje aqui para a gente em carne e osso e fala, olha, gente, não vai ficar nenhum aqui, tá? Vai todo mundo correr. Será que a gente ia ter uns Pedrão assim? Ô, Senhor, você está errado, tá? Porque nós, somos faixa e nós vamos até o final juntos, Senhor. Tamo junto, né? Era dar o soquinho, tamo junto, Senhor, até a morte. Senhor, Pedro, eu vou mais longe, irmão, ainda, fico imaginando Pedro. O Senhor falou assim, ó, todos os 12, imagina Jesus falando para eles, olha, vocês todos vão me escandalizar. Pedro olhou para eles assim, ó. Que vergonha. Senhor, os 11 sim, eu não. Eu acho que ele se achava na realidade um nível maior ainda do que eles. E assim, ó, e Pedro, quem era Pedro, irmãos? Pedro era o cara que o Senhor ia mudar o nome dele. Pedro era o cara que Jesus escolheu Pedro, esse mesmo Pedro aqui, ele escolheu para entregar a chave da casa dele. Você entrega a chave da sua casa para qualquer pessoa, irmãos? Ele entregou a chave do seu reino nas mãos de Pedro. Pedro, eu entrego a chave do reino na sua mão. Mas tudo que Deus vai fazer na vida de Pedro, se é grandioso, se é maravilhoso, não pode ter nada num fundamento errado. Deus não edifica sobre engano. E ainda tinha engano na vida de Pedro. Pedro tinha um chamado, tinha um propósito, mas também tinha engano. Quantas vezes nós não chegamos para Deus, tem um propósito, tem um chamado, mas ainda tem engano aí, tem pecado. Irmãos, tem cobiça, tem problema da sua carne que você está tentando esconder. Deus não vai tirar de você, Deus só quer que você saiba, para você ficar bem esperto. Talvez você vai ter um problema de cobiça até o final da sua morte, e isso vai fazer você desejar mais o Senhor. Mas o Senhor tem que gerar uma situação para que você saiba bem, fique bem claro, coloque um holofote ali, para que você entenda isso. Então Pedro fala, Senhor, olha, eu não sou como os covardes não, Senhor, eu vou com o Senhor até o final. Estamos juntos, Senhor. E o Senhor olha para ele, Pedro, você vai me deixar, negão. Você não somente vai me deixar, porque o pior, irmão, não foi deixar. Os outros deixaram. Pedro negou descaradamente 3 vezes.
E Jesus, ele permitiu, ele levou eles para essa conversa, para a mesa. Por isso que a mesa, espiritualmente, ela estava falando, a intimidade cura. Por quê? Porque se expõe situações que nós podemos nos conhecer. Foi no relacionamento íntimo com o Senhor que Pedro, ele pôde perceber, cara, a casa caiu. O mestre descobriu. Ali ele começou a perceber que não era assim tão forte como ele pensava ser. Eu não era tão espiritual como imaginava. Quando eu estou aqui na frente, às vezes tocando, pregando, e você está todo mundo pensando que você é um Superman, né? Irmãos, ai daquele que pensa assim. Por quê? Porque tudo que é elevado diante dos homens, Lucas 16, é abominável diante de Deus. Tudo que é elevado, que os homens elevam, Deus abate. Então, irmãos, por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer quem nós somos e nos humilharmos rapidamente diante de Deus, da poderosa mão dele. É o achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Pedro, você vai me trair. Senhor, não vou. Pedro, você vai me negar 3 vezes. E é interessante, irmãos, que Deus não expõe os fundamentos errados, os enganos que vão comprometer aquilo que Ele está querendo edificar por maldade. Não. Se tem uma versão do Evangelho, um dos Evangelhos, que ele vai falar o seguinte: na noite em que Pedro traiu Jesus 3 vezes, e depois de negar a 3ª vez o galo cantou, tem uma das versões que ele mostra um fato interessante, que depois de negar, o galo cantou, Pedro na hora veio assim no coração dele, mais ou menos assim: a casa caiu. É verdade mesmo, eu não sou o homem que eu falava que eu era. Você não pode ser nada fora de Cristo, sem Ele. Mas Pedro, ele ouviu o galo cantar, ele deu uma olhada, e quando ele olhou para o Senhor que estava apanhando, estava sendo esbofeteado, estavam tirando o sarro da cara dele, Pedro olha para o Senhor e o Senhor dá aquela olhada para Pedro, e não foi como nós talvez faríamos: miserável, te falei, sem vergonha, vou te arrebentar no meio, Pedro. Não, Jesus deu aquela olhada assim para Pedro, assim, ó. Sabe o que ele falou? Só com olhar: Pedro, eu te falei, mas eu te amo. Eu sabia, Pedro, mas tipo assim, não mudou nada entre nós. Eu só queria que você soubesse que eu te amo e que realmente agora nós vamos poder estar juntos. Só agora. Sem você esconder que você não aguenta resistir tudo isso. Você não aguenta tudo isso. Você não é forte como você imagina. Irmãos, quanto mais nós reconhecemos a nossa fraqueza, mais chances de força, de experimentar a força de Deus nós teremos. Então Deus vai gastar talvez muito mais tempo em levar você em algumas circunstâncias para você descobrir que você não é forte como você imaginava, do que para fazer outras coisas. Como diz meu pastor, hoje em dia Deus está talvez gastando muito mais tempo convertendo os crentes do que as pessoas que estão lá fora que não conhecem Ele. Porque conversão, irmãos, não é mudança simplesmente de atitude. Conversão, segundo o livro de Oséias, que talvez não vai dar tempo de ver hoje, mas a gente vê no próximo domingo, ele é voltar-se para o Senhor. Você pode até simular uma mudança de atitude. Eu era viciado em pornografia e agora eu não sou mais. E você tenta na força não ser. Você pode até mudar de atitude, mas você só vai vencer esse vício, sabe quando? Quando você se voltar para o Senhor. Porque o voltar-se para o Senhor é que vai gerar liberdade no seu coração, não simplesmente em querer não ver mais pornografia. Vamos ver outro vício? Esse é cruel. Pior que pornografia? Não sei, irmãos. Julgue você, cada um tem a sua história. Açúcar. 8 vezes mais viciante do que cocaína. Destrói o seu corpo. Não adianta você tentar fazer regime, dieta e vencer o açúcar. Estou falando de um vício, tá, irmãos?
Pastor, eu tinha preparado um docinho para dar para o senhor hoje. Dá, irmão. Comer eu tenho aprendido com a minha esposa, ela tem falado para mim, eu aprendi que sobremesa come uma porçãozinha. Eu era um cara tão viciado em doce, que quando eu casei, eu morava no mesmo terreno da minha sogra. Minha sogra, topzera, irmãos. Ela escondia chocolate dela no guarda-roupa dela. Pra quê, pastor? Pra mim não comer. Que eu comia o que tinha na minha casa e ia pra casa dela comer o dela. Vício. Viciado. Minha mãe, quando eu era criança, hoje a gente abriu com ela. Ela dava Coca-Cola misturada com açúcar pros filhos. Tem cabimento numa coisa dessa? Viciou a gente, irmão, no açúcar. Aí eu começo a ler uns dias atrás que açúcar é mais viciante que cocaína 8 vezes. Aí o cara fala, eu não cheiro, mas come. Talvez vai morrer antes do que um cheirador. E não adianta, irmão, escute uma coisa, não adianta botar a culpa no pecado, do diabo. O diabo é astuto. O diabo é astuto. A gente brinca lá em casa porque eu fico falando assim, minha filha gosta muito de fazer bolo também, tudo. Vocês estão fazendo bolo, eu vou ter que comer. Não adianta botar a culpa no outro, irmãos. Você come porque você quer. Você nega porque você tem que reconhecer que você não é tão corajoso assim. Você roubou porque na realidade você é avarento. Você omitiu alguma coisa porque você tem problemas. Irmão, nós temos que dar nome ao pecado e não atribuir a culpa dele a uma outra pessoa. Quantas vezes nós vamos ter que ver isso? Jesus trabalhando, conduzindo Judas, Pedro, em situações de intimidade, amando ele, servindo. Eu estou aqui jantando na casa do Simão leproso, só para vocês aprenderem uma lição. Jesus, irmãos, eu aprendo uma coisa com Jesus. Jesus não fazia nada por fazer. Tudo era intencional. Jesus não tinha acaso. Já que estamos aqui, vamos fazer alguma coisa. Não, irmão, Jesus ele saía para algum lugar e já sabia o que ia fazer. Jesus estava com 5.000 homens no deserto, ele já sabia o que ia fazer. Jesus estava na casa de Simão, ele já sabia o que ia fazer. Na hora que entrar a mulher, eu já vou aproveitar essa situação e vou ensinar. Judas, você precisa ver o que você está guardando aí dentro. O Senhor sabia que ele ia trair. O Senhor ainda fala assim, é necessário que um me traia, mas ai daquele que me trair, era melhor que não nascesse. Mas para Judas trair e fazer o que tinha que ser feito, ele tinha que mostrar para Judas quem Judas era, deixar evidente. Por isso que a intimidade vai ficando cada vez mais evidente que nós somos. Aqui foi uma coisa, mas na ceia, irmão, quando Jesus bota o bocado molhado na boca de Judas, o diabo entra em Judas, e Jesus fala para Judas assim, Judas, agora vai e faz o que você tem que fazer, rápido. Irmãos, a intimidade gera isso. Expor para corrigir ou afirmar. O Senhor vai fazer isso. Ele vai expor coisas no meu coração, do seu coração, para duas coisas: ou para corrigir, meu filho, eu preciso fazer isso, deixar muito claro para nós corrigirmos. Por quê? Porque vai comprometer muita coisa se deixar isso escondido. Irmão, eu quero falar uma coisa. Pode parecer no primeiro momento que esconder, omitir é a coisa mais fácil, mas ali na frente isso vai comprometer tanta coisa. Não adianta esconder um vício, não adianta esconder uma cobiça. E falando de crente, por exemplo, não adianta nós escondermos uma ambição ministerial, uma coisa fantasiosa. Tem gente hoje, irmão, que pode estar no pecado, mas não larga a mão do sucesso ministerial. Não, eu quero, eu tenho chamadão, eu tenho uma coisa grande com Deus, e não se importa com a vida dela. Irmão, Deus está muito mais preocupado com a sua vida do que com aquilo que você chama de ministério, porque esse negócio que a gente chama de ministério, quem inventou foi a gente, não foi o Senhor. Ministério para Deus é a sua vida, sendo testemunha. Você recebeu o poder do alto não para você tocar bem ou para pregar bem. Você recebeu o poder do alto, segundo o livro de Atos, para testemunhar dele. Então o seu ministério é na sua casa, começa na sua casa.
Seu ministério é no seu trabalho. Seu ministério é quando você está lá no supermercado, no lugar onde ninguém tomando banho, é o seu ministério, é a sua vida. Aí vai acabar com esse negócio de imoralidade, falsa piedade. O camarada é uma coisa fora e outra coisa aqui dentro. Jesus irá edificar algo, irmãos, mas Ele precisa trazer coisas à tona. Situações vão expor realmente quem nós somos. Eu tenho experimentado isso, irmãos. Na tensão. É a tensão do relacionamento que a gente não quer, que é exatamente isso que vai expor quem nós somos. Muita gente quer entrar num culto como esse, irmão, sentar, participar do culto, dar um glória a Deus, levanta a mão e sai rapidinho para ninguém. Eu não quero relacionamento com ninguém. Por quê? Porque relacionamento é tenso. E é na tensão, irmãos, que a gente é curado. Por quê? Porque é na tensão que vai expor quem você é. Para de falar, está me deixando nervoso. Ah, pastor, se falar comigo, desrespeitar, eu vou para cima. Mas eu sou calmo. Ele pensa que é calmo. Ele é um grosso. E a grosseria dele é o pecado dele. Até que ele reconheça que isso é pecado, que é a falha dele, que é o problema dele, ele não vai entrar no lugar de cura. Tem gente que vai no médico, mas o médico mostra, você está com diabetes. Eu não. Estou não. Em nome de Jesus. Ainda fala, bota Deus no meio. Irmão, tem que reconhecer o seu pecado. Porque também é pecado. Glutonaria é pecado. E a gente pensa em glutonaria, é só o gordão. Tem gente que é gordo, irmão, porque come um pedacinho de pão e engorda. Agora tem magro que eu vou dizer uma coisa, irmãos. Tem irmão aí que eu vou dizer uma coisa. É assustador. É a coisa do Satanás. Parece que não tem fundo, o cara tem um monstro ali dentro. Parece que enquanto não cansa, não pode comer. O pastor está querendo falar que eu sou esse. Não, irmãos, eu estou falando que existem pessoas assim. Se você come o necessário, ok. Agora, e eu também não estou falando que assim, agora, beleza, pastor, então eu posso ser gordão. Não, irmão, não estou falando isso. A gente tem que cuidar, irmãos, do corpo, da alma e do espírito. Por quê? Porque nós vamos precisar de você. Senão daqui a pouco a gente vai ter que começar a contratar um médico para cuidar de você. É sério, irmãos. Tem gente que pensa que servir a Deus é só vir aqui, chapar aqui no culto, hoje está emocionante. Não, irmãos, servir a Deus é sério. Você está correndo para um alvo muito específico, e para correr você tem cuidado. O espírito está pronto, a alma está sendo aperfeiçoada, o seu corpo, na realidade, irmão, coitado, ele está aguardando a redenção dele. Mas para correr, irmãos, você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Senão não vai ter energia. Eu fico pensando, irmão, tem pastor que eu vejo pregar assim, que dá meia hora o cara está suando, assim, parece que correu uma maratona de 40 quilômetros. Imagina. Então eu tenho que cuidar do meu corpo para poder dar conta de pregar, porque é intenso. Às vezes a gente sai daqui, depois parece que tá quase na hora do frango. Aí você sai daqui, sai ali fora assim, eu estou moído. O meu corpo assim parece que passou um caminhão. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma guerra aqui. Eu tenho, irmão, é guerra. Eu tenho que contar umas coisinhas para você rir também, para dar uma distraída. Mas por quê? Porque é tenso. O diabo quer te destruir e Deus quer edificar algo em você. E a gente está querendo assim, ficar nos dois. Ficar ali, ficar aqui. Irmãos, o que temos pensado acerca de nós? Quero terminar com essa pergunta. O que você tem pensado acerca de você mesmo? É verdade ou é engano? Judas e Pedro estavam enganados. E é interessante, irmão, que Judas fez o que fez. E na noite da ceia, ele ainda pergunta ainda para o Senhor, junto com os outros, por um acaso sou eu que sou traidor? Irmão, eu fico assim, de cara com Judas, é porque ele fez o que fez.
E até Jesus tirar as escamas dos olhos dele, ele pensava que ele não era aquele traidor a qual Jesus estava falando. Sou eu, Senhor. Ele tinha acabado de vir negociar o mestre por 30 moedinhas de prata, preço de um escravo. Entregue. Por acaso sou eu, Senhor? Fala a verdade, sou eu. E comendo com o mestre do ladinho. É muita cara de pau. Mas mais loucura ainda para o mundo é o que o Senhor fez. Deixa o cara comer do lado dele. Você faria isso, irmãos? E ainda dá o primeiro pedaço. O primeiro pedaço é igual o primeiro pedaço de bolo da festa. Seu aniversário, imagina. Primeiro pedaço de bolo, se dá para quem? Para Judas? Jesus deu o primeiro bocado na boquinha de Judas. E ainda falou assim, ó. Aquele que eu botar o bocado molhado, esse é o que vai me trair. Na hora que ele põe e ele descobre realmente que é ele, o diabo entra nele. Era preciso que isso acontecesse para que se cumprisse as Escrituras. Você precisa saber quem você é para que se cumpra as Escrituras na sua vida. Tem muitas coisas de Deus, escute, irmãos. Primeiro, tem irmãos que estão rejeitando entrar nesse processo de cura. Estão lutando contra isso. Em segundo, se não acontecer isso, de Deus, pela intimidade com Jesus, você realmente descobrir quem realmente você é, de reconhecer as suas debilidades, as suas mazelas, o quanto que você precisa de Deus. Sem isso você nunca vai viver a revelação de Romanos 11. Sem isso você nunca vai viver em uma intensidade com Deus, ao ponto de ser sustentado pela sua glória. Sem isso você nunca vai poder dizer, como Paulo falou, que ele podia todas as coisas, que ele era mais do que vencedor. Sem essa revelação, irmãos. Então, o primeiro lugar de intimidade, talvez, que Deus quer levar eu e você, é como ele fez com Judas e Pedro. Daqui nós podemos ir até aqui. Agora, águas mais profundas, uma coisa mais intensa, eu vou ter que mostrar para vocês quem vocês realmente são. Não o que temos pensado de nós. Jesus sabia desde o começo quem era cada um deles, como ele sabe quem é cada um de nós. A imagem que Pedro tinha acerca dele mesmo estava totalmente equivocada, e a ganância que Judas tinha estava totalmente escondida. O que nós temos escondido, irmãos de Deus? Ou uns dos outros? A mulher com unguento feriu as ideias de Judas, como também a resposta de Jesus feriu o que Pedro pensava. Vou falar uma coisa para você, irmãos. Muitos não querem isso, mas ser ferido pela palavra de Deus muitas vezes é o primeiro passo para a cura. Não tem como ele falar, e se nós estamos escondendo alguma coisa, nós ficarmos ilesos. É como se ele entrasse aqui, e na hora que ele entra, você sabe que ele vê todas as coisas, só olhando para você, e você sabe, não adianta mais eu agora fingir que eu estou bem. O que você faria? Ou você ainda tentaria se apresentar para ele de alguma outra forma? Pois eu falo que ele está aqui, ele olha da mesma forma que eu falei, só que ele não olha com raiva ou com desprezo. Jesus, ele está querendo mesmo é abalar todas as coisas, para que o inabalável que também está dentro de você permaneça. Deus está edificando algo extraordinário. Estava edificando sobre Pedro, mas precisou mostrar para Pedro quem Pedro era. Deus está expondo os nossos fundamentos nesses dias. Talvez alguns de vocês vão ter uma declaração como muitas vezes eu tenho. Meu Deus, Senhor, eu nem sabia que eu sentia isso ainda. Já passou por isso? Senhor, eu não sabia que eu ainda desejava isso. É porque ele está conduzindo, ele sabe. Você que não sabe. Lembra do jardim do Éden? Quando Adão pecou? A primeira coisa que Adão fez quando ouviu Deus foi se esconder.
Me responda uma coisa: Deus sabia na sua soberania que Adão estava escondido? Sabia. Quem não sabia? Adão. Adão, por que você está escondido, meu filho? Adão tinha que saber, assim como nós temos que saber. Vamos orar? Levante-se em nome de Jesus. Irmãos, quando nós pregamos, nós estamos cavando. Nos nossos relacionamentos aqui nós estamos cavando, não para encontrar pedra não, mas para verificar os fundamentos, para corrigir ou para afirmar. É uma das coisas que nos dá mais angústia quando nós entramos nesse processo. É angustiante, mas é uma exposição para edificação, não para destruição. Queria orar por você. Eu nem vou chamar aqui na frente, porque eu acho que é uma oração que nós todos precisamos orar. Você pode fechar os seus olhos? Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar somente em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu te amo, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se a palavra falou com você, coloca a mão no seu coração, ainda com os olhos fechados, para não se distrair. Essa palavra tem falado comigo, irmãos. Eu não quero me apresentar diante dos homens ou do Senhor escondendo algo, nem pensando algo ou mostrando algo de mim que não é verdade. O Senhor está dando uma oportunidade para nós, para nos humilharmos diante da sua poderosa mão. O Senhor diz que sobre Cristo Ele é uma rocha. Os que se humilham e se colocam sobre Ele serão edificados, ficarão firmes. Mas os orgulhosos que o rejeitam serão esmagados e virados em pó. Está escrito isso.
a mesma rocha, a mesma palavra que edifica. O mesmo sol que endurece o barro é o que derrete o gelo, irmãos. Qual a sua postura diante do Senhor, da sua palavra, da sua glória? Nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor Deus, e nós estamos cientes da grandeza daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, e é tão grande, tão extraordinário. Nós ficamos felizes em participar, Senhor, e nós somos dignos disso, e nós clamamos, Senhor, pode mexer, Senhor, nos nossos fundamentos, porque nós não queremos ficar em engano, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti, nos sujeitamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura-nos, Senhor, essa manhã, que essa palavra cresça dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra, em nome de Jesus.